E agora, entrando no último bloco com você aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega e esse programa, Programa Mulheres, que mais do que nunca também agora traz esse olhar especial para nós mulheres, para a nossa saúde, aproveitando esse Outubro Rosa, um outubro que evidencia muito a saúde da mulher. E a minha convidada, a doutora Denise Vicentini, médica ginecologista. Doutora Denise, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na nossa programação. Eu agradeço de novo o convite e estamos à disposição para as dúvidas. Pois é, e que bom que estamos vivendo mais um Outubro Rosa. Não é apenas nesse mês a prevenção, o cuidado, mas é um mês realmente para poder falar muito e depois seguir esse ensinamento ao longo de todo o ano. E falar muito da nossa saúde, doutora, em diferentes fases da vida, né? O outubro é uma marca, né? Então, assim, a mulher que pela correria do dia a dia esqueceu de fazer alguma coisa, como tem essa campanha forte do Outubro Rosa, ela acaba se lembrando. Mas isso já está tão sedimentado já na nossa cultura que já tem se diluído, assim, pelo ano. As mulheres têm procurado mais se cuidar. E quando a gente fala realmente nessa questão Outubro Rosa, vem um encontro claro, essa prevenção, esse cuidado a mais, e para falar sobre a questão do combate ao câncer de mama, que é um assunto muito preocupante. Infelizmente é ainda uma doença que tira a vida de muitas mulheres, mas quando a gente olha para esse contato da prevenção, doutora, também tem salvado muitas mulheres o próprio Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é uma campanha de prevenção, nasceu, né, para a prevenção de câncer do colo do útero, que graças a Deus hoje a gente tem diminuído bastante o índice de câncer de colo de útero, mas de mama ainda a gente tem números bem alarmantes. A mamografia, que é sempre um tabu ou um medo das mulheres, eu sempre digo, a mamografia é um exame que salva vidas. Hoje a gente tem internet, redes sociais, muita gente falando muita coisa e a gente vê barbaridades assim sendo ditas sobre a mamografia. A mamografia é um exame seguro, apesar de ser desconfortável, mas é um exame ainda seguro para se fazer em todas as mulheres. Mamografia não é feita só aqui em Blumenau, só no Brasil. Mamografia é um exame feito no mundo todo e a gente tem tido hoje diagnósticos cada vez mais precoces, então com chances maiores de cura para essas mulheres que procuram fazer a sua mamografia rotineiramente, anualmente, a partir dos 40 anos. Doutora Denise, não é o apertar a mama naquele momento da mamografia que vai trazer um problema maior, uma complicação, e sim vai descobrir muitas vezes uma doença que está ainda oculta ali, mas já está começando a se desenvolver. Antigamente a gente tinha aquele incentivo ao autoexame, né? Então a mulher vai se palpar, se sentir um nódulo, se sentir que o mamilo está invertido, se perceber uma alteração na pele da mama, procure o médico. Normalmente, quando a gente tem esse quadro, já estamos diante de uma doença muito avançada, onde o diagnóstico vai ser feito, mas a cura vai ser muito improvável. A mamografia, ela consegue fazer o diagnóstico antes da paciente ter qualquer sintoma. Esse é o melhor momento para o diagnóstico. Então, a mamografia consegue identificar lesões muito, muito pequenininhas, onde você não consegue sentir pela palpação, você não tem nenhum sintoma físico, mas ele já está ali. Então, ali ele é observado, diagnosticado e tratado corretamente com níveis enormes de cura hoje, né? E por isso que é um exame insubstituível, não dá para trocar esse exame por um outro. Pode complementar, mas não trocar esse exame, né, doutora? Isso, é muito comum no dia a dia as pacientes virem ao consultório e falam assim, não, mas eu não gosto de fazer mamografia porque dói, porque incomoda, prefiro fazer o ultrassom. O ultrassom de mamas, ele é muito importante, mas não como diagnóstico, e sim como um complemento. Então, por exemplo, uma mulher entre 40 e 50 anos ainda tem a mama muito densa, o ultrassom de mamas ajuda a complementar a imagem da mamografia, mas não substituir. Vamos falar sobre essa mulher entre 40 e 50 anos, essa mulher avançando ano após ano e essa mulher se descobrindo numa nova fase, logo entrando na menopausa. E essa palavra, doutora, menopausa, também cada vez mais presente, também cada vez mais aceita e, ao mesmo tempo, também cada vez mais sendo ocupada em espaços como esse da mídia para poder colocar que está tudo bem. Você está aproveitando a sua fase e, ao mesmo tempo, entrando também uma nova fase da sua vida, né, doutora? Está sendo mais aceita a menopausa. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque, assim,
A menopausa, ela vai chegar para todo mundo. Não tem como fugir dela. Receba como uma bênção. Ela não é uma doença, né? Ela é um sinal de que você está superando mais uma fase da sua vida. Você está saindo da sua vida reprodutiva, onde você teve ali o seu papel, e agora está entrando numa outra fase. Antigamente, muito antigamente, a gente nem chegava lá, a gente morria muito cedo, né? Então agora nós temos mais mulheres chegando nessa fase, o que é uma bênção. Como tudo que é novo, assusta. Então, algumas mulheres, ao chegar próximo dessa fase da menopausa, começam a ter alguns sintomas estranhos que nunca havia sentido antes, e isso assusta. Nem todas as mulheres vão ter sintomas, isso também é importante de a gente dizer. Mas aquelas que têm, normalmente, mas eu não era assim, eu nunca senti isso. Ok, mas hoje a gente tem condições de melhorar em muito, tanto a qualidade de vida dessas pacientes, mas mais importante do que isso é trazer saúde para essas mulheres. O tratamento da menopausa, do climatério, é reposição hormonal, porque a menopausa nada mais é do que a falência do nosso ovário. Então, o nosso ovário envelheceu e não é mais capaz de produzir o nosso hormônio principal, que é o estrogênio. E quando não tem a produção de estrogênio, acaba a nossa menstruação, acaba a nossa vida reprodutiva. A falta desse hormônio que a gente teve a vida toda vai gerar consequências. Tanto de sintomas, né? Os calorões são os mais comuns, ressecamento da vagina, ressecamento da pele, do cabelo, alterações do humor, mas também tem coisas que acontecem lá dentro do nosso organismo que às vezes não são perceptíveis às mulheres no geral. A gente começa a ter maior risco de eventos cardiovasculares, infarto, AVC, trombose. Aumenta a perda de massa óssea, então a gente vai tendo maiores riscos para osteoporose, por exemplo. E a reposição hormonal vem justamente repor esse hormônio que a gente carregou a vida inteira e que agora não tem mais. Não é apenas para evitar o calorão ou para diminuir esse tipo de sinal, doutora, é justamente para ir ao encontro dessas outras perdas que não percebemos, mas que está já acontecendo no corpo da mulher quando ela chega na menopausa, e ao mesmo tempo traz então novamente uma saúde para aquela mulher. Exato, a gente tem vários estudos mostrando que a reposição hormonal bem feita, bem acompanhada, ela produz aumento, além da qualidade de vida dessa mulher, de sobrevida também, porque se ela vai ter menos infarto, menos fraturas por osteoporose, alguns estudos mostrando até diminuição dos casos de demência pelas questões vasculares mesmo. Então isso também vai aumentar a longevidade, não só a qualidade da vida, mas a longevidade de quem faz uma reposição hormonal responsável. Algumas mulheres não podem fazer a reposição hormonal, então é muito importante que cada mulher procure o seu ginecologista, faça os seus exames para saber se ela está apta ou não a fazer a reposição hormonal. E a cada ano essa reposição vai ser revisada. Até quando essa mulher vai usar e qual tipo de reposição hormonal é muito individualizado. Cada mulher tem o seu processo. Isso só o médico ginecologista é que vai poder auxiliar. Para passar uma orientação melhor para quem nos acompanha, essa reposição hormonal, ela se resume em vários, digamos assim, medicamentos, apenas um medicamento? É uma sequência realmente, né, de se despertar para novos medicamentos ali no seu corpo? Como é que a gente pode orientar também essa mulher? A gente tem medicamentos de várias formas de administração, né? Pode ser em comprimido, pode ser via transdérmica, seja por adesivo, por gel. Tem várias formas de administrar. O hormônio base é sempre o estrogênio. Claro que existem alguns outros detalhes assim técnicos, mas como o estrogênio é o que faltou no ovário, né? Ele acabou a sua produção, então a base da reposição hormonal é o estrogênio. E aí a gente vai avaliar se além do estrogênio essa mulher tem necessidade de usar progesterona ou não, né? Se é uma mulher que já retirou o útero é uma coisa, se ela não retirou o útero é outra coisa. As necessidades dela, assim, eu tô com uma diminuição da libido, eu tenho maior risco cardiovascular, tudo isso vai ser analisado para saber qual a reposição, qual dose, qual o tempo que essa mulher vai usar. Isso mediante exames.
que Sim. são primeiro feitos para poder entender quem é essa paciente ali com a médica naquele consultório, doutora? Primeiro é uma conversa para entender quem é aquela pessoa e a partir dali fazer os exames para saber se ela está apta ou não a fazer a terapia. E varia de idade para idade, esse entrar na fase que antecede a menopausa e depois viver também a menopausa. O que significa a partir de quando que realmente a mulher está na menopausa, doutora? A menopausa é a última menstruação. Então, se é a última menstruação, ela não menstruou mais em 1 ano, 2 anos que ela não menstrua, então ela está na menopausa há 1 ano ou 2 anos, né? O climatério é toda essa fase de transição. Normalmente, antes de acabar de uma vez a menstruação, ela vem tendo falhas. Então, ela menstrua 1 mês, fica 3, 4 sem menstruar, daí volta a ter um sangramento. Essa fase de preparação é o climatério. E a menstruação a menopausa é a última menstruação. E nessa fase do climatério, doutora, acontece também muitas vezes até uma gravidez que não estava sendo esperada, não estava sendo planejada e de repente vem ali uma confirmação de uma gravidez, doutora, justamente porque a mulher achou que já estava vivendo a menopausa, Sim. mas estava antecedendo ainda no processo do climatério. Sim, o risco é menor, muito menor do que quem tem as menstruações regulares, porque daí, né, por questões hormonais, ovarianas mesmo, mas ainda existe o risco baixo, mas existe o risco de gravidez nessa fase. Por isso é importante o acompanhamento, porque algumas mulheres vão precisar de métodos contraceptivos nessa fase, outras não. Então, a reposição hormonal também vai olhar isso, né? Varia também aí de pessoa para pessoa, mulher para mulher, a própria idade de entrar na menopausa tem relação com a questão, de repente, do início do ciclo menstrual dessa mulher que vai entrar mais cedo ou mais tarde na menopausa, doutora? Sim, quanto mais cedo ela menstruar, provavelmente mais cedo ela vai entrar na menopausa. Na mulher brasileira, a média é de 50 anos. Então, entre 50, 48, 52 anos é a média de idade de entrar na menopausa. A gente considera uma menopausa precoce aquela que acontece antes dos 40 anos. Essa até precisa ser investigada, ver se não tem ali uma doença autoimune, alguma coisa provocando essa menopausa tão precoce. Mas a média geral é com 50 anos. Antes da menopausa tem todo um cuidado com também a saúde da mulher, que já envolve os preventivos, de preferência todos os anos essa mulher também procurando, né, a sua médica, indo, por exemplo, na própria rede feminina, nos ambulatórios também da área do SUS aqui, para fazer o seu preventivo. Preventivo esse que está passando por algumas modificações, doutora, que seria também importante a gente colocar para a nossa audiência, né? Que modificações são essas? O que vem pela frente quando a gente fala justamente desse preventivo envolvendo o universo feminino? O exame preventivo de câncer do colo do útero, que a gente conhece como Papa Nicolau, ele vem passando por um processo de modificação. Então, está sendo implementado, a partir desse ano no Brasil, um novo protocolo de rastreamento. Rastreamento é você pegar todas as mulheres, né, de risco e ver de todas elas quem tem um exame alterado. Então, antigamente a gente fazia o Papa Nicolau em todas as mulheres que tinham ou que tiveram atividade sexual. Hoje o protocolo novo que está sendo implementado, ainda não está implementado, está sendo implementado, fala que mulheres a partir de 25 anos vão fazer um exame que chama PCR ou DNA de HPV. A gente sabe que o câncer do colo do útero é causado em sua maior parte pelo vírus HPV. Então, mulheres que têm o vírus, que são portadoras desse vírus, têm maior risco de câncer de colo. Quem não tem o vírus tem um risco muito, muito pequeno de ter câncer do colo do útero. Então, no fundo, a gente está procurando quem é que tem esse vírus. Então, hoje o protocolo que está sendo implementado é mulheres acima de 25 anos vão fazer esse exame de PCR de HPV, de DNA de HPV, e se esse exame der negativo, ela vai fazer a cada 5 anos, repetir esse exame a cada 5 anos. A forma da coleta do exame é muito semelhante à do preventivo, né? Então, o médico ginecologista ou o enfermeiro na unidade básica vai coletar o material de forma semelhante, mas a forma de avaliar o exame é diferente. É possível, nesses exames preventivos que já são realizados hoje, por ali, de repente, avaliar se tem ou não HPV presente nesse corpo feminino, doutora? O preventivo de hoje, né, o mais antigo Papa Nicolau, a gente avalia as células. Então, a gente retira células ali do colo do útero e através de saber se essas células estão alteradas ou não,
pressupõe a presença de HPV. Né? Então, o que a gente faz hoje é uma avaliação indireta. Pelas alterações que o HPV provoca na célula, a gente vê essas alterações. Com o DNA, com esse novo protocolo, vai ser uma investigação direta. Então, essa paciente tem o HPV. E a partir desse diagnóstico, ela tem o HPV, aí vai separa essa mulher num grupo diferente, ela vai passar por outros exames para saber se esse HPV está provocando alguma alteração ou não no colo dela. Ouvindo a tua explicação, faz sentido. Dá para entender exatamente, mas também traz uma certa preocupação, que vai deixar essa mulher muito mais distante desse acompanhamento com a sua saúde, o que hoje já se pede, mas muitas infelizmente ainda não fazem, pelo menos uma vez por ano, dar aquela pausa e ir ao encontro também da própria medicina, do próprio consultório médico, doutora. Sim, essa é uma preocupação que a gente tem a nível de saúde pública. Na Europa, esse protocolo já está sendo usado já há algum tempo e tem tido bons resultados. Mas a gente sabe que por questões culturais, nem sempre o que funciona lá, funciona aqui. Então, vai ter que ser observado, né? Eu sempre digo assim, quando você tem um médico seu de confiança, você pode conversar com ele e dizer, olha, eu me sinto mais confortável, mais segura em fazer o meu exame anual, tudo bem? Tudo bem. Nenhum médico vai se opor a cuidar da paciente, né? É uma questão de conversar. Mas eu entendo essa preocupação a nível de saúde pública e concordo com ela. E agora, relacionado à questão da mama, doutora, também tem uma outra ideia também que muitas vezes a mulher acaba associando, a própria sociedade acaba associando, dizendo que de repente tem uma preocupação chegar na menopausa e aumentar o índice de casos de câncer de mama, ou mais do que isso, também esse próprio tratamento de reposição hormonal podendo desenvolver um câncer de mama. Isso é mito? Tem um fundo de verdade? O que a gente pode colocar também nessa orientação para quem nos acompanha? A reposição hormonal, ela aumenta o risco para câncer de mama em níveis muito, muito, muito pequenos. Hoje, o estudo mais recente fala de o risco de 1 para 1000. Então, de cada 1000 mulheres que fazem reposição hormonal e que têm câncer de mama, que tiveram, né, câncer de mama, uma delas foi causada pela reposição hormonal. Então, o risco existe, mas é muito, muito pequeno. A gente tem que comparar o risco com os benefícios. Quantas dessas mulheres foram beneficiadas pela reposição hormonal? Tanto na questão de qualidade de vida, como a gente comentou, quanto na prevenção de doenças cardiovasculares, ou prevenção de uma fratura por osteoporose. É muito comum a gente ver pacientes acima de 60 anos com osteoporose, com fratura de fêmur. O quanto essa paciente vai ficar acamada, o quanto que ela vai demandar de cuidados, além do risco de óbito dessa paciente. Então, o risco-benefício ainda é muito superior para fazer a reposição hormonal em quem não tem contraindicação. Porque, como eu comentei antes, algumas mulheres não podem fazer reposição hormonal. Por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama, essas mulheres não podem fazer reposição hormonal, né? Mulheres que tiveram trombose, existe toda uma discussão, mas até agora não tem nenhum protocolo que autorize fazer reposição hormonal nessas mulheres. Então, existem as suas contraindicações. Estou caminhando para o encerramento do nosso programa. Uma frase, uma palavra, uma forma de poder definir tudo que foi colocado aqui em evidência voltada a nós mulheres. Primeira coisa, autocuidado. A gente não tem que depender de outras pessoas para fazer o cuidado de si próprias. As mulheres sempre têm essa coisa de cuidar de todo mundo e se esquecer. A gente pode e deve cuidar de todo mundo, faz parte da nossa natureza, mas a gente também tem que tirar um tempo para se cuidar. Alguns exames, principalmente ginecológicos, são desconfortáveis? Infelizmente são, mas salvam vidas. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o tratamento e a cura. Muito obrigada por estar conosco, dividir tanta informação, dar essa aula de prevenção aqui para quem nos acompanha, para nós aqui também, tá? Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Gente, terminando o nosso encontro, também obrigada, tá, por você que esteve do outro lado nos acompanhando. Muito bom tê-lo aqui sempre nesse encontro semanal da TV Galega. E também, claro, né, os nossos patrocinadores, Loja Maria Tereza Moda Mulher. Obrigada por essa parceria, por essa confiança de tanto tempo. E, claro, também te convidando a estar ali junto com a equipe da Loja Maria Tereza Moda Mulher para conhecer, né, a nova coleção, o atendimento nota 10 e, claro, muita qualidade presente ali na Loja Maria Tereza Moda Mulher. Uma ótima semana a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima
próxima quarta em mais um encontro com você, aqui na Imagem da Cidade, na nossa TV Galega e o nosso programa Mulheres. Até lá, se Deus quiser.